Olá, passando por aqui para dividir com vocês alguns insights que eu ando tendo. Eu queria saber, você já pensou nessa questão da vida eterna? Nossa, que papo! Mas é verdade, já pensou nessa questão da vida eterna? Sabe, eu antigamente eu acreditava que essa questão de vida eterna era um papo de religião, sabe? Assim, que você tinha que ser bonzinho para você lá no final da vida você conseguir, se você merecer, a vida eterna. E ando refletindo e mudando um pouquinho esse meu parecer, porque a vida é um princípio. E se ela é um princípio, ela foi criada, né, por Deus. É um princípio que veio lá primeiro, que foi criada por Deus quando ele fez lá os nos 7 dias, né? Quando Deus criou a vida. E, e assim, quando a gente pensa em princípio, é algo que é para sempre, que não passa. E quando eu penso, e eu sei, e eu acredito, e vejo que a vida é um princípio, então eu não vou ganhar a vida eterna, eu já estou na vida eterna. E é muito legal quando a gente vai prestando atenção que todas as coisas são ciclos. Já prestou atenção que tudo são ciclos? Então, uma árvore, ela nasce, ela cresce e depois ela morre, né? A hora que ela completou o ciclo dela, ela morre, que nem um ser humano. Então, o contrário da morte não é vida. E aí que eu percebi onde eu fazia a confusão. Eu acreditava que na hora que eu morresse, eu iria entrar na vida eterna. Mas o contrário da morte é o nascimento. Você nasce, você vive, né, assim, esse período, e você morre porque você encerra um ciclo e a sua vida continua nascendo em uma outra dimensão. E olha que bacana quando a gente percebe, né, que quando você veio de onde? Do útero da sua mãe, né? Assim, aí você estava lá dentro de uma vida, né? Tava lá dentro da água, inclusive você vivia na água. Você estava ali dentro da água e você nasce, né? Você nasce para um outro mundo, morre para aquele que estava e nasce para um outro mundo e vai continuando a sua vida. E na hora que você morre para essa vida, você entra de novo num útero, num caixão, numa caixa, num lugar, né, que vai fazer a passagem para você continuar a sua vida em uma outra dimensão. E quando eu fiquei pensando em tudo isso, fez tanto sentido para mim, e aí eu fiquei pensando que coisa mais maluca. Então, o que é que a gente efetivamente chama aqui de vida e que a gente e o que é a vida, né? A vida é aquilo que está dentro da gente e que é eterna, que não passa. É quando eu leio lá no livro do Eckhart Tolle, né, que é O Poder do Agora, que ele diz assim, que a vida é algo para além, né, de todo o estado de vida e morte, enfim. Por quê? Porque a vida é esse algo, essa centelha que está em mim, que é o sopro que está em mim, que é para além do meu corpo,
para além do que eu penso, é para além de todas essas coisas que eu efetivamente, né, entendia que é a vida. Tudo que a gente está aqui nesta passagem são circunstâncias de vida e que, por ser circunstância, ela vai mudando, ela vai mudando. Quando a gente vai pensando, inclusive, no ciclo dessa existência aqui, né? A gente fala que a nossa existência é uma espiral que passa sempre no mesmo ponto, só que num outro momento, sempre no mesmo ponto. Não é assim, ó? Passa aqui numa espiral, mas tá sempre num outro momento. O que é? Quando eu era criança, eu tinha um corpo de criança, uma mente de criança, e eu pensava como criança. Depois eu cresci, de vez em quando ainda eu continuo pensando como criança, mas o meu corpo mudou. Enfim, passa por circunstâncias. Então, assim, o que eu chamava de vida são circunstâncias de vida. E a vida é um princípio. E se eu vivo pela vida, pelo princípio, eu vivo pelaquilo que é eterno. E quando eu penso nisso, a minha dimensão, ela se expande de uma tal maneira que todas as minhas ações, elas vão ter propósito. Entende? Tudo que eu fizer, eu tenho que colocar um propósito. Por quê? Para que ela entre nesse círculo extraordinário do eterno. Quando eu fico presa à circunstância e chamo aquilo de vida, eu trago sofrimento. Por quê? Porque ali são regras de convivência, regras de circunstância de vida. E quando a gente vive pela regra, a gente sofre. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, caso com uma pessoa, e se eu vivo pelaquela circunstância, então eu fiz um contrato, uma regra com uma pessoa, e eu vivo por aquela regra, e eu acredito que aquela pessoa é minha, que me pertence, e é onde acontece todos os sofrimentos. Mas e se aquela pessoa me trai, né, tal? Regra. Por quê? Porque se aquela pessoa estivesse vivendo por princípio, ela perceberia que a aliança é o princípio. Então não teria a traição. Entende? Não matarás, fere o princípio. A regra, se você estiver vivendo pela regra, você fala, se eu matar vai ter consequências, tal, tudo terrena, tudo terrestre, vai lá preso ou não, enfim. Se você vive por princípio, você não mata. Por quê? Porque você está ferindo a vida, e a vida é eterna. Quando eu pensei nisso, eu trouxe uma leveza para a minha vida. Eu trouxe uma compreensão e uma clareza que é insana, é insana. Por isso, estou aqui dividindo com você isso. Presta atenção, a vida é eterna. Por quê? Porque ela é um princípio. O que você chama de vida, na verdade, são circunstâncias de vida, são aquela sobrevida, aquilo que acontece num momento que está aqui, mas a sua vida é para além daquilo que está acontecendo nesse momento. Sim, você tem que estar ali, como você está aqui nesse momento. Então, mas assim, viva o momento. Viva o momento. Não vá buscar coisas que já passaram para trazer sofrimento nesse agora, e nem fique projetando, trazendo ansiedade, né, para o futuro. Viva o momento. Então, o que está acontecendo? Eu perdi uma pessoa. Então, viva isso. Viva o luto.
Enfrenta isso. Ele só passou para um outro plano mais cedo, né? Ele continua a vida dele eterna em outro lugar. E agradeça, por quê? Porque você se encontrou com essa pessoa nesse plano de vida, mas já já você também vai passar. Entende? Encare aquilo que você chama de problema. É um desafio que você tem que passar. Pode sofrer, pode chorar, pode ter todas as coisas terrenas, mas perceba que a sua vida não é isso. Isso são só pontos de vista, são só momentos. É isso que eu queria dividir com você. E eu espero que você reflita sobre isso e perceba se você está vivendo por princípio ou por regra. Sua vida, quando ela está no princípio, você está vivendo ela por princípio, ela é eterna. Quando você está numa condição de vida, você está fixada, você está apegada, você está identificada com coisas que está acontecendo nesse momento. Por isso que você se descabela. Por quê? Porque isso não é real. Isso não tem substância, não tem sustentação. Ok? Beijo grande. Até uma introspectiva, até uma séria, coisa que você não está acostumada. Mas a minha vida, ela é eterna. Ela não passa. Aquela Thelma que você conhece é uma sobrevida, como essa também, ok? Eu sou muito mais do que isso. E você também. Beijo grande, a gente se vê por aí.